Iniciando essa mensagem de hoje, que eu dei o título Porque você não deve desistir de ninguém, o poder da intercessão. Eu preciso começar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito séria. Existe alguém na sua vida que você já cansou de orar? Alguém que falha constantemente, que te decepciona sempre, que você já nem sabe mais o que fazer? Talvez um filho, um cônjuge, um amigo, um irmão de fé. E no fundo do seu coração você já pensou, será que vale a pena continuar orando por essa pessoa? E eu vim te dizer, vale muito. Porque existe um poder na intercessão que vai além do que você enxerga. Ela não muda somente a pessoa pela qual você ora, ela te transforma também. E às vezes a única coisa entre aquela pessoa e o abismo é a sua oração. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem foi feita para você. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo. O primeiro intercessor não foi apenas um homem de oração, foi simplesmente Jesus. Na noite em que Pedro ia negar o seu Senhor 3 vezes, Jesus já sabia. Ele sabia de cada lágrima, de cada resposta negativa, de cada eu não conheço esse homem. E mesmo assim, Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como o trigo, mas eu orei por ti. Pensa nisso. Ele não disse, eu vou te livrar da provação. Ele disse, eu orei por ti. E quando você descobre o porquê que naquele momento Jesus chamou Simão ao invés de Pedro, ele queria dizer algo como, meu amigo, eu posso ver o teu velho homem se revelando novamente. Eu vejo o teu Adão caído se manifestando. Mas a oração de Jesus não impediu Pedro cair, mas impediu Pedro de ser destruído pela queda. E hoje, nesse exato momento, Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, pelo seu nome, pela sua fraqueza, pelo seu processo. Você nunca esteve sozinho, nunca. E agora deixa eu te contar algo sobre trigo. Quando o agricultor planta a semente, ela não vira pão do dia para a noite, e você sabe disso. Ela precisa entrar na terra, morrer para si mesma, brotar, crescer e só depois frutificar. E hoje eu quero te trazer o conceito de trigo novo. Pedro, na mesma noite, fez 2 coisas absurdas. Cortou a orelha de um soldado com a espada quando Jesus estava pregando paz e depois negou 3 vezes que conhecia um mestre. Mas isso não era maldade, era imaturidade, era trigo novo. E Jesus sabia disso. Por isso, não o descartou, por isso intercedeu. Pensa nas pessoas ao seu redor que você sabe que vivem falhando, que tropeçam, que parecem não evoluir nunca. Será que elas não são apenas trigo novo, valiosas, cheias de propósito, mas ainda em processo? A semente não é menos importante porque ainda não virou pão. E essa pessoa não é menos amada por Deus porque ainda não amadureceu. Jesus contou uma parábola sobre um agricultor que plantou boas sementes no campo. Mas quando todos dormiam, o inimigo veio e plantou joio no meio do trigo. Quando os servos perceberam, foram correndo ao patrão e perguntaram: quer que a gente arranque o joio agora? E a resposta do Senhor foi surpreendente. Não, deixem crescer junto. Mas por quê? Porque na fase de crescimento, trigo e joio se parecem demais. Arrancar o joio cedo é arriscar destruir o trigo junto com ele. E eu preciso te perguntar, você já fez uma lista de joio precipitada? Já cortou alguém da sua vida, da sua oração, do seu círculo, porque achou que aquela pessoa não tinha mais jeito? Muito cuidado, porque o que parece joio hoje pode ser o trigo mais precioso que Deus está formando. Antes de arrancar, ore. Antes de cortar, interceda. Deixe o tempo de Deus trabalhar. Ele sabe o que está fazendo. Tem um episódio na Bíblia muito forte e interessante que é quando o povo de Israel estava no deserto
sendo sustentado por Deus com maná, o pão do céu. Mas eles se cansaram, começaram a reclamar, como sempre, fazer besteira, a exigir e a chorar por carne. E Deus disse, tudo bem, eu vou dar. E deu. Deu tanto que transbordou. Mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes deles, o juízo de Deus caiu fervorosamente. E aquele lugar foi chamado de Vale dos Desejos, porque eles ali desejaram, receberam e foram destruídos pelo que pediram. Isso me faz parar e pensar. Quantas vezes eu pedi a Deus algo com toda a força do meu coração e Ele, por misericórdia, disse não. Quantas vezes o silêncio de Deus foi, na verdade, a maior proteção da minha vida. Porque a bênção fora do tempo certo pode ser a pior coisa que acontece com você. Então, antes de reclamar que Deus não está respondendo, talvez valha a pena perguntar, será que eu já estou pronto e maduro para receber o que eu estou pedindo? Você já ficou esperando uma resposta de Deus por tanto tempo que começou a duvidar se Ele está te ouvindo? Uma cura, uma restauração, uma abertura de porta, uma virada de situação. O silêncio parece eterno e a fé começa a dar uma estremecida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus estaciona uma resposta, não é porque Ele não quer te abençoar, é porque você ainda não está em condições de receber o que está pedindo. O agricultor não colhe o trigo verde, não porque o trigo não seja valioso, mas porque colher antes do tempo desperdiça tudo que foi investido. Deus está te preparando, está te formando, te amadurecendo, porque nesse processo você precisa desenvolver certas coisas. E a espera não é punição, a espera é proteção. Então só confia. Ele não te esqueceu. Ele está trabalhando mesmo quando você não está vendo. E Ele não perdeu o controle de qualquer situação. Lá na Bíblia, em Tiago 4:3, diz que a maioria das pessoas diz algo que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. Pedes e não recebeis porque pedis mal. Isso não significa que Deus é cruel ou que Ele não quer te abençoar. Significa que existe uma diferença enorme entre orar com fervor e orar com sabedoria. É fácil orar com emoção, é fácil chorar, insistir, mas a intercessão madura, a que realmente move o coração de Deus, é aquela que pergunta primeiro, Pai, qual é a tua vontade nessa situação? Porque às vezes o que eu estou pedindo vai me destruir. Às vezes a pessoa pela qual estou intercedendo ainda não está pronta. Às vezes o que parece uma bênção é uma armadilha disfarçada. A oração que transforma não é a mais longa, não é a mais emocionante, é a mais alinhada com o coração de Deus. E a partir desse vídeo eu te convido a orar diferente. Menos me dá isso, Pai, e mais me mostra o que pedi. E deixa eu ser direto com você da forma que eu gosto. Tem alguém na sua vida que você já praticamente riscou? Alguém que você cansou de acreditar, que testou sua paciência demais, que decepcionou você uma vez mais. E você decidiu, no silêncio do seu coração, essa pessoa não tem mais jeito. Mas eu preciso te perguntar, e se Deus tivesse dito isso sobre você um dia? Porque você também já foi trigo novo, eu também já fui. Você já falhou na hora errada, eu também. Você também já negou, já fugiu, já cortou a orelha de alguém quando deveria ter guardado a espada. E alguém orou por você, alguém não desistiu, alguém viu em você o que você ainda não conseguia ver. Deus não faz lista de joio com Pedro, não fez com você e está te chamando hoje para não fazer com quem está ao seu redor. A sua intercessão pode ser o que está entre essa pessoa e a destruição. Portanto, não desista. Ora, acredita, deixa Deus trabalhar. Ser intercessor não é ter um dom especial, não é orar por horas em línguas, não é ser super espiritual. Ser um intercessor é ter uma visão. A visão de enxergar o outro como um projeto de Deus em desenvolvimento. É olhar
para aquela pessoa difícil e pensar, eu não estou vendo quem ela é agora, mas eu estou vendo quem ela pode se tornar. É olhar para o trigo verde e já enxergar o pão. É olhar para a semente enterrada e já ver a colheita. Porque, às vezes, a intercessão serve para estender o tempo, para dar à pessoa o espaço que ela precisa para amadurecer, para soltar a casca, para se tornar tudo o que Deus planejou. A sua oração não é fraqueza, não é ingenuidade. Não é você sendo bobo de acreditar em alguém que não merece. A sua oração é a proteção do propósito de Deus na vida de alguém. E isso, meu amigo, é um dos maiores atos de amor que existem. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você já permitiu que alguém intercedesse por você? Não um ser humano, mas Jesus, igual ele fez com Pedro. Porque enquanto você assiste esse vídeo aqui, enquanto a sua mente refletia sobre intercessão e sobre as pessoas ao seu redor, Jesus estava olhando para você, não com julgamento, não com condenação, com o mesmo olhar que ele lançou sobre Pedro depois da negação. Um olhar que não disse, eu desisto de você, mas que disse, eu já orei por ti. E se hoje você está em um processo difícil, se sente que falhou demais, que não tem mais jeito, eu preciso que você saiba, você é trigo. Talvez ainda verde, talvez ainda na casca, mas você é valioso, você tem um propósito e Deus não vai arrancar você antes da colheita. Se você ainda não conhece Jesus ou se afastou dele, ore para ter um encontro real com ele e permita que ele continue intercedendo por você. Porque é exatamente para isso que essa mensagem foi feita. Deus não desistiu de você e eu também não. Conte comigo. Deus te abençoe.